Que a paz gloriosa de Jesus, o nosso glorioso Salvador, seja sobre todos nós. Amém? Irmãos, nós vamos, nesta noite, aproveitar um pouco mais o tempo para orar. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia em dois textos. Primeiro, Salmos, capítulo 37. É um texto muito conhecido, são 3 versículos apenas que vamos ler. Salmos 37, versos 3, 4 e 5. Salmos 37, 3, 4 e 5. E primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos dividir aqui. Esses irmãos daqui para cá, Salmos 37, 3, 4 e 5. Esse lado aqui sozinho vai ficar com 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. 1 aos Tessalonicenses 5, 16 a 18 aqui. E para cá, Salmos 37, 3, 4 e 5. Coordenados aí pelo pastor Altamir, vamos ler então esses 3 versículos de Salmos 37. 3, 4, 5, esse lado aqui. Podem ficar de pé e leem bem alto. Eu sei que as Bíblias não são as mesmas traduções, mas vamos ver o que pode se... Pastor Chugnin pode... Amém. Podem sentar. Esse lado fique de pé e leia 1 aos Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Dorizete, pode ir. Amém. Podem sentar. Eu falei ligeiramente com os irmãos que chegaram cedo, isto é, antes da hora, né? Que eu aprendi, comecei a falar e não terminei, mas a primeira vez que eu tive contato bem profundo com esses 2 textos da Bíblia, eu era pastor em São Paulo e tive o privilégio de fazer um curso um curso de evangelização da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. Os irmãos conhecem muito bem. Aquele folhetinho amarelinho, né? As 4 leis espirituais, lembram disso? Aquele outro azulzinho sobre o Espírito Santo. E me custou isso um convite para coordenar um grupo na cidade de Piracicaba, em São Paulo. E eu acabei não aceitando e hoje, depois de alguns anos, meu filho foi para lá. Ele é do Banco do Brasil e é da área de música da igreja, é ministro de música, e trabalhou então lá em Piracicaba. Eu não fui, mas ele foi. Muito bem, e naquela ocasião o que nós aprendemos é o seguinte, sobre esses 3 versículos de Salmos 37, 3, 4 e 5. Confia no Senhor, na tradução corrigida, revista corrigida. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então foi nos mostrado naquela ocasião de que esses versículos têm 2 partes distintas. A primeira parte é a nossa parte, a parte do homem. Confia no Senhor. Quem que tem que confiar no Senhor? É o Senhor que tem que confiar nele? Não, nós que temos que confiar no Senhor. E aí vai acontecer o quê? Nós vamos habitar na terra e tal, seremos alimentados, etc. Então, primeira parte é do homem, a segunda parte é de Deus. Só que Deus não falha, mas nós falhamos. Nós vamos cantar daqui a pouco o hino 349, que diz da presença do Senhor na nossa vida. Muito bem. O versículo 4, que também é muito especial, né? Deleita-te também no Senhor, agrada-te do Senhor, cante louvores ao Senhor, e Ele te concederá o que deseja,
o teu coração. Eu tive o privilégio de conhecer essas 3 jovens aqui. E fiquei sabendo que a Ellen é cantora também, hein? Olha bem, nós vimos hoje a Duda aqui na frente, acho que nada foi mais impressionante nessa reunião do que a presença da Duda aqui. Agora a Ellen daqui a pouco que eu digo, necessariamente não será hoje, ou quem sabe hoje. Mas outro dia ela já estará aqui cantando. Eles moram aqui perto, elas moram aqui perto. Tive o privilégio de orar um pouquinho e gostaria que depois alguma irmã se achegasse delas e nós vamos nos aproximar um pouquinho mais, né? Então, agrada-te do Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, a parte do homem é se agradar do Senhor. E o outro versículo que é mais conhecido, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, isso é parte nossa. Entregar e confiar. E qual é a parte de Deus? E Ele tudo fará. Muito bem. Depois nós fomos lá para 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso é Paulo dizendo, né? Então nós podemos dizer para conosco, né? Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Nós verificamos aí, os professores de português, tem de matemática também que sabe português, né? O professor de matemática não é obrigado a saber português, né? Eu acho que é, porque estuda português também, né? Mas nós vemos aí que todos os verbos estão no imperativo. Confia no Senhor, orai sem cessar, em tudo dai graça. E Deus pode falar conosco nesse tom. Deus pode e sempre fala conosco no tom que Ele quiser. E Ele ordena que nós façamos isso, porque será melhor para nós. Se fizermos o que Deus manda, será melhor para nós. E alegria para o coração de Deus. Porque Deus se alegra quando o Filho dele aqui na terra obedece às suas ordens. Mas nós como igreja, ou pastor, ou líder, ou seja lá quem for, nós não temos nenhum poder para dizer você faça isso, ore dessa maneira, ore daquela maneira. Não. E nem te obrigar a orar. Nós vamos nos dividir talvez em 10 grupos aqui de oração daqui a pouco. Mas ninguém vai ser obrigado a orar. Mas a oportunidade será dada para todas as pessoas que quiserem orar. Então nós não podemos obrigar os irmãos, nem o crente antigo, nem crente novo, nem visitante, nem ninguém. Nós não podemos obrigar ninguém a orar. Mas nós temos que oportunizar, dar ocasião, criar situações para que a pessoa sinta prazer em orar. Mas isso não se consegue de um dia para o outro. Eu estou com medo, irmãos, de ser fanático. Eu estou com medo de ser fanático. Porque eu estou lendo tanta coisa sobre oração e que está me falando tão profundamente, e uma delas é que se eu quero ser uma igreja, se eu quero pertencer à igreja, se eu quero ser a igreja do Senhor que realmente busca resultados que glorificam a Deus e que expandem o reino de Deus aqui na terra, eu necessariamente preciso ser alguém que ame a oração. Eu me impressionei com a irmã Dorcas quando ela foi lá na convenção, lá em Ilha Solteira, não, lá no... Passando a primeira igreja batista de Curitiba, né? Você tem uma sala totalmente preparada para oração. Parece que a gente entra naquela sala e sente vontade de orar. Parece que não tem outra coisa a fazer, a não ser ir à sala de oração. Irmãos, eu creio que há pessoas ainda que estão levando a oração a sério. E nós temos necessidade de fazer isso. A igreja tem uma série de cometimentos. Hoje nós estamos orando mais para a questão da sucessão pastoral. Será que nós não devemos orar pela sucessão pastoral? Não devemos fazer assim uma campanha ou ficarmos pedindo sempre, ore de manhã, ore de noite, ore na reunião de oração, ore no domingo de manhã, ore domingo à noite, ore na reunião das irmãs, ore em todos os momentos. Será que está errado isso? Absolutamente não. Mas o que eu fico pensando, irmãos, é que a oração na igreja vai ser uma coisa normal,
As reuniões de oração não vão ser as menores reuniões da igreja, vão ser as maiores reuniões da igreja. Eu creio nisso. As reuniões da igreja vão deixar de ser, mesmo sendo dias de semana, mesmo tendo irmãos estudando, mesmo tendo irmãos trabalhando, vai ser a maior reunião da igreja. Porque esta é a reunião que dá oportunidade a Deus de agir na nossa vida e acabar, inclusive, com picuinhas, com tantas coisas que a gente ainda tem. E às vezes até é difícil até falar isso, porque eu tenho isso. Eu preciso orar ao Senhor. O Senhor promete estar sempre comigo. Eu tenho ouvido Eliseu falar nos seus sonhos. Eu também tenho sonhos. Eu quero falar 3 sonhos que eu tenho, mas não foi sonho que eu sonhei com o olho fechado, não. Eu sonhei com o olho aberto. Eu tenho sonhado 3 itens que me são muito importantes. Por exemplo, o que eu sonho? Eu sonho em nunca mais o Gustavo chegar ali. Ele está perto de sair daqui. Eu não sei se ele vai sair não, né? Para aí Deus pode mudar tudo. Mas, pelo menos, está aí por poucos dias. Já está no apagar das luzes. Mas eu sonho em que o Gustavo vai parar de chegar ali. Você já deu um sorriso hoje? Você já cumprimentou o seu irmão? Porque os irmãos vão chegar e vão fazer isso automaticamente, naturalmente. Ninguém vai ficar sem sorriso, ninguém vai ficar sem abraço. E eu conheci grupo de irmãos, de que principalmente na hora do louvor, o irmão olha lá, ele está vendo um irmão que ele não viu durante a semana, ou ele quer dar um abraço, ele sai do seu lugar e vai lá e abraça o irmão, e beija o irmão, e dá uma palavra ao irmão. Isso é precioso demais. Esse é um item do meu sonho. Outro item do meu sonho. Pasmem. Mas é um item do meu sonho. Eu estou falando dos meus sonhos. Eu sonho em que um dia os irmãos vão parar de levantar, citar os nomes ou ter um envelope de contribuição. Nós vamos contribuir e não vai precisar de ninguém saber quem contribuiu nem quanto. Ou quem... quanto sim, porque vai aparecer o dinheiro lá. Mas quem foi que deu? É um sonho que eu tenho. É impossível isso? Talvez seja. Mas é um sonho que eu tenho. E outro sonho. Eu confesso que eu tenho dificuldade quando os irmãos me convidam para orar aqui na frente. Eu tenho dificuldade. E gostaria que... O meu sonho é que um dia se parasse com essa questão. Fulano, vem aqui orar. Mas vejam bem, são sonhos. Fiquei muito alegre quando na semana passada, ou domingo, não sei... Alguém convidou para 3 ou 4 pessoas virem aqui à frente e as pessoas vieram logo. Poxa, que bom, os irmãos sentindo vontade de orar. Isso é muito bom, irmãos. Os irmãos vêm para a oração para orar. Então, irmãos, baseado nisto, eu quero dizer de 2 alegrias que eu tive hoje. Uma ontem e outra hoje. Hoje eu já ia passando na rua ali do tiro de guerra, e um irmão do outro lado me chamou: Paulo César, você tem a Bíblia assim, assim? Eu falei, por acaso tenho. Uma Bíblia cara, uma Bíblia de estudos até. Ah, porque tem um irmão novo na igreja e tal, e coisa. Quer dizer, o irmão novo já está querendo comprar uma Bíblia de estudo de mais de R$100. Eu fiquei alegre, eu falei, olha, eu faço o que for preciso fazer para esse irmão ter essa Bíblia. E outra coisa foi ontem, no ônibus, um motorista que é crente, ele falou, olha, a igreja tal, lá, uma igreja aí, do interior, de Alegre, a igreja está passando por um problema, não tem condições, teve um problema lá, não tem condições de manter um pastor, então está vindo um pastor lá do Rio de Janeiro, um pastor aposentado, então ele dá 1 ou 2 domingos por mês, ele já é aposentado, tem lá o seu... E eu fiquei pensando, puxa vida, eu estou aqui hoje, aqui no Aquidabã, mas será que eu não poderia ajudar? Eu não preciso de salário, eu não preciso de ganhar, mas eu preciso ajudar, eu preciso cooperar, eu preciso estar com o Senhor, com os irmãos. Quando eu penso em que nós precisamos trabalhar pelo Senhor e honrar o Senhor, nós também precisamos honrar os irmãos. Eu também já sou um velho aposentado. E eu não posso continuar nessa vida de um velho aposentado.
Eu preciso ser um pastor renovado a cada dia. Eu preciso satisfazer o coração de Deus e servir a Deus e servir a igreja do Senhor. Esse é o meu sonho. Mas eu não posso deixar esse sonho demorar muito a ser concretizado, porque afinal de contas, eu já passei muito dos 40 anos. Então, irmãos, são alegrias que a gente vê, que a gente tem no trabalho do Senhor. E entre outros itens que eu tenho de sonhos, outro dia, se eu tiver oportunidade, eu vou dizer outros itens de sonhos que eu tenho. Nós vamos cantar o hino 349 e depois nós vamos orar e encerrar a reunião. Depois da oração em grupos, a irmã Eneli virá à frente para orar. Mas nós vamos distribuir então Pediu Eliseu para nos ajudar? Eu vou pedir que as pessoas que vão receber essa carta aí, né? Será a irmã Dorcas, a irmã Lígia lá atrás, irmã Dorcas, irmã Lígia, pastor Chugnin, Levi Lousada, pastor Chugnin, Levi Lousada, Gustavo lá no coisa, mas antes do Gustavo lá atrás tem alguém aqui na frente, a Eurizete. Eliseu fica com um e o Gustavo com o outro. Os irmãos que receberam essa cartinha aí, é uma coisa bem pequenininha, eu queria que vocês dividissem aí, dê um para o Gustavo, em grupinhos bem pequenos, de no máximo 5 pessoas. Agora aqui nós temos 3 jovens visitantes que as irmãs precisam introduzi-la nisso aí. Então depois os irmãos que receberam a carta vão formar os seus grupinhos e vão tentar introduzir, por exemplo, a irmã Lígia, que está lá atrás. Ela pode pegar o irmão Sebastião, que está lá, mais um ou outro irmão, e leia isso aí e depois ore em cima disso aí, a oração que os irmãos quiserem fazer. Gastem pelo menos uns 10 minutos nessa oração, nesse grupo de oração, e assim por diante. No máximo 5 irmãos. Então, o que tiver com a folha, leia isso para o grupo. Agora, procurem ficar mais distantes um do outro. Por exemplo, nós temos muitos espaços hoje aqui. Então, e assim nós vamos, então, depois de dividirmos, de orarmos, então, nós teremos a oração final.